Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai ver sobre diencéfalo. Então, vou começar falando sobre estruturas anatômicas e funcionalidade do diencéfalo. E aí, mais para o final da aula, a gente vai aprender sobre sono e neuroplasticidade. Bom, então os objetivos de aprendizagem agora, nessa primeira parte da aula, é basicamente compreender as funções e as estruturas anatômicas que compõem o diencéfalo, que são tálamo, hipotálamo e epitálamo. Ok? Então, essas três estruturas, tálamo, hipotálamo e epitálamo, fazem parte do diencéfalo. E aí a gente vai ver basicamente qual é a função de cada uma dessas estruturas e a localização anatômica. Aula passada, a gente conversou basicamente sobre o telencéfalo, né? Então, vimos que o telencéfalo é formado pelo córtex cerebral e os núcleos da base. Então, aqui, ó, nesse corte sagital, o telencéfalo aparece em vermelho. Logo abaixo do telencéfalo, a gente tem o diencéfalo. Então, o diencéfalo é formado principalmente por essas três estruturas, né? O tálamo, abaixo do tálamo, o hipotálamo, e aqui nessa região mais posterior, o epitálamo. Então, tálamo, epitálamo e hipotálamo formam o que a gente chama de diencéfalo. Então, vejam que o diencéfalo, que está aqui em verde, mais o telencéfalo, que está aqui em vermelho, ambas as estruturas formam o cérebro. Aqui nessa imagem, a gente tem, numa vista inferior, a imagem do diencéfalo. Nesta outra imagem, a gente tem um corte coronal ou frontal, né? E aí a gente observa que o diencéfalo está aqui nessa região, em volta do terceiro ventrículo. Mais para o final do semestre, a gente vai ter uma aula só sobre os ventrículos cerebrais, né? Mas eu já adianto que o ventrículo é uma câmara, é uma cavidade por onde circula o líquor, né? O líquido cerebroespinal ou líquido céfalo-raquidiano. Então, aqui, ó, na região do diencéfalo, a gente tem o terceiro ventrículo. E aqui, ó, é uma imagem ampliada do diencéfalo, tá? Então, aqui também um corte sagital. Aqui é o corpo caloso, né? A gente viu aula passada que o corpo caloso faz a união dos hemisférios cerebrais. Então, abaixo do corpo caloso, a gente tem o diencéfalo. O diencéfalo, ele é formado principalmente pelo tálamo, que é essa região aqui. Vejam que abaixo aqui do tálamo tem uma regiãozinha chamada subtálamo, né? Essa região mais inferior. O hipotálamo, né? Vejam que o hipotálamo, ele se conecta com uma glândula chamada glândula hipófise, né? Que faz parte do sistema endócrino. No quarto semestre, vocês terão um sistema endócrino e aí vocês vão aprender melhor sobre a glândula hipófise. Muitas vezes também é chamada de pituitária, tá? Esse é um nome mais antigo. E aqui, ó, na região mais posterior do tálamo, a gente tem uma regiãozinha chamada epitálamo, tá? Então, agora a gente vai conhecer melhor cada uma dessas estruturas, tá? Principalmente hipotálamo, tálamo e o epitálamo. Bom, então o tálamo, na verdade, ele é como se fosse uma estação intermediária, né, entre o nosso sistema sensorial e a percepção dessas sensações. Então vejam aqui que o tálamo, ele fica exatamente entre o tronco encefálico, né, e o córtex cerebral. As nossas aferências, fisiologia sensorial principalmente, elas entram
ou pela medula espinal ou pelo tronco encefálico. Então, as aferências, elas vêm a partir de neurônios sensitivos para o nosso sistema nervoso central. E aí elas entram aqui, ó, e elas sobem, elas ascendem para o córtex cerebral. Só que antes de irem para o córtex cerebral, elas precisam passar pelo tálamo, né? E o que o tálamo faz? O tálamo direciona essas aferências para regiões específicas do nosso córtex cerebral para que tenha uma interpretação mais precisa. Então, por exemplo, quando você enxerga algum objeto, o tálamo ele direciona essa aferência para o córtex visual. Quando você tem a sensação de frio ou calor, o tálamo ele direciona essa sensação para o córtex parietal e assim por diante, né? A única sensação que não passa pelo tálamo, o único sentido que não passa pelo tálamo é o olfato. No mais, todos os outros sentidos, eles passam aqui pelo tálamo e o tálamo direciona este sentido para o local adequado aqui no nosso córtex cerebral. Bom, então, conforme eu acabei de explicar, a maioria dos nossos sistemas sensitivos, eles são retransmitidos através do tálamo, né? Então, a informação sensorial chega aqui no tálamo e o tálamo direciona para o local correto aqui no nosso córtex cerebral. Quase todas as sensações, exceto o cheiro. Então, vejam aqui, ó, a gente tem o bulbo olfatório na base do encéfalo. A percepção de cheiro é integrada aqui, no bulbo olfatório. E a percepção de cheiro é captada pelos neurônios que estão no nariz e são enviadas, né? Essas informações são enviadas direto aqui para o bulbo olfatório, ok? Então, o cheiro é a única informação sensorial que não passa pelo tálamo. Na verdade, essa regiãozinha, né, o bulbo olfatório, ele está muito mais associado ao sistema límbico, né, que é o nosso sistema das emoções. Então, o cheiro tem uma total relação com a emoção. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente sente algum cheiro que a gente sentia na infância, ou o cheiro de uma pessoa que a gente conhece, né? Isso pode despertar algum tipo de emoção. Isso porque o bulbo olfatório está totalmente relacionado com o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. O tálamo tem mais de 50 núcleos, só para lembrar, né? O que é núcleo? Núcleo é lá no sistema nervoso central um conjuntinho de corpos celulares de neurônios, né? Então, esses corpos celulares dão àquele tecido uma coloração acinzentada, tá? Então, núcleo é basicamente a massa cinzenta do nosso sistema nervoso central. E lá no tálamo a gente tem diversos núcleos. Então, cada pedacinho aqui, né? Então, aqui a gente tem a representação do tálamo. Então, aqui, ó, seria o tálamo no diencéfalo e aqui a imagem ampliada, né? Então, cada pedacinho aqui, ó, cada regiãozinha do tálamo é um núcleo diferente. Aqui eu destaquei 3 núcleos para vocês, né? Mas tem mais de 50. Então, tem um núcleo chamado núcleo geniculado medial, né? Então, fica mais ou menos aqui, nessa região. O núcleo geniculado medial, ele faz a transmissão principalmente de informações auditivas. O núcleo geniculado lateral fica bem pertinho também do medial, né? É aqui nessa região também. Núcleo geniculado lateral transmite principalmente informações visuais. Então, no caso do núcleo geniculado medial, transmite lá para o córtex auditivo, que está no lobo temporal. Núcleo geniculado lateral transmite lá para o córtex visual. Vimos aula passada que está no lobo occipital. E aqui, ó, essa regiãozinha é o núcleo ventral posterior,
que transmite as informações principalmente para o córtex sensorial, que tá lá no lobo parietal, né? Então, informações de dor, paladar, né? Frio, calor, dor, entre outros. Lá no nosso sistema nervoso central, a gente tem um sistema de neurônios que são os responsáveis pela nossa vigília. Ou seja, este sistema é responsável por manter a gente acordado. Este sistema de neurônios se chama SARA, tá? SARA é uma sigla que significa Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, lá no tronco encefálico, a gente tem um conjuntinho de neurônios, né? Esses neurônios, eles fazem parte da formação reticular. A gente tem um conjuntinho de neurônios que começa aqui no tronco encefálico e se projeta para todo o nosso córtex cerebral. E o que fazem estes neurônios? Esses neurônios ativam o nosso córtex cerebral e mantêm a nossa vigília, né? Deixam a gente acordado. SARA significa, portanto, sistema porque é um conjunto de neurônios. Ativador porque ativa o córtex cerebral. Reticular porque eles sobem em forma de rede, tá? Aqui na figura tá como se fosse assim, bem retinho, bem linear, mas na verdade eles sobem em um emaranhado, tá? De neurônios. E ascendente justamente porque eles sobem, eles ascendem lá para o córtex cerebral. Se uma pessoa ela tem a remoção aqui, ó, destes neurônios, então tem um experimento em que eles fizeram um destroncamento encefálico em gatos, acho que eu já falei sobre isso para vocês. Se eles tiram, né, se eles removem esses neurônios aqui do SARA, os gatos eles não conseguem se manter acordados, né? Então, sem os nossos neurônios do SARA, a gente entra em coma. Então, durante a vigília, a gente tem aumento da atividade do SARA, durante a noite, a gente tem redução da atividade do SARA, ok? Bom, e este sistema ativador reticular ascendente, ele começa no tronco encefálico. Só que quando ele se projeta lá para o córtex cerebral, né? Quando ele se projeta aqui para o córtex, vejam, esse sistema ele passa justamente pelo tálamo, né? Então, o tálamo tem um núcleo chamado núcleo reticular, que ele basicamente envia essas fibras que chegam a partir do tronco encefálico. Então, envia essas fibras para suas respectivas regiões aqui no córtex cerebral, ativando, né, o nosso córtex cerebral durante a vigília. E durante o sono, esse núcleo reticular, ele diminui, né, essa ativação. Ele diminui, mas ele não bloqueia, tá? Então, por exemplo, durante o sono, conforme a gente vai entrando nas primeiras fases do sono, a gente vai ouvindo menos, né? Tendo redução da nossa percepção sensorial. Só que se tem uma explosão, a gente acorda, né? E aí o SARA volta. Então, durante o sono, a gente tem uma redução do SARA, mas não um bloqueio, tá? Bom, e situado abaixo do tálamo, a gente tem essa regiãozinha aqui em verde, que é o hipotálamo, né? Então, hipo abaixo, tálamo abaixo do tálamo, hipotálamo. Bom, o hipotálamo é uma estrutura bem pequena, mas apesar disso, tem diversas funções e são funções muito importantes. Primeiro, apresenta funções relacionadas com o controle da atividade visceral, né, que é a atividade dos nossos órgãos. Então, controla sistema nervoso autônomo. Além disso, tem uma função importante na regulação da temperatura corporal. Nós somos seres chamados homeotérmicos, então a nossa temperatura corporal, ela tem que sempre se manter constante, né? 36 graus Celsius e meio. Então, se tiver muito calor no ambiente externo ou muito frio no ambiente externo, o hipotálamo ele trabalha para regular a nossa temperatura constantemente, independentemente de variações
na temperatura do ambiente externo. O hipotálamo também faz parte do sistema límbico, que é aquele sistema, né, que integra as nossas emoções, então também está relacionado com o comportamento emocional. O hipotálamo, ele monitora constantemente a quantidade de água e de nutrientes no nosso corpo. E aí, por esse monitoramento, ele consegue saber se a gente está precisando ingerir água ou comer algum alimento. Nesse sentido, ele também regula a ingestão hídrica e a ingestão de alimentos. Então, também é responsável pelo comportamento alimentar, ele regula o nosso comportamento alimentar e também sensações de sede, né? Então, também tem uma função aí na ingestão hídrica. O hipotálamo, a gente vai ver nos próximos slides, ele regula o nosso sistema endócrino, então ele também tem uma função endócrina, ele produz diversos hormônios, né, que a gente chama de neurohormônios, que vão ajudar na regulação do nosso sistema endócrino. E além disso, no hipotálamo existe um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático, ele está associado com a produção de um hormônio chamado melatonina. Mais para frente da aula eu vou falar melhor para vocês sobre a melatonina. Mas o núcleo supraquiasmático, ele basicamente controla a produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio associado com os nossos ritmos biológicos, né? Ou ritmos circadianos. Bom, aqui nessa figura a gente tem uma imagem ampliada do hipotálamo e da hipófise, né? Então vejam, aqui a gente tem a região hipotalâmica e o hipotálamo, ele se comunica com uma glândula, né? Uma glândula chamada hipófise. Isso é um eixo, né? Eixo hipotálamo-hipófise ou eixo hipotalâmico-hipofisário. Este eixo hipotálamo-hipófise, eles vão controlar muitas produções hormonais no nosso corpo. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia da quantidade de hormônios, né, que o hipotálamo produz. Então, vocês vão ver melhor esses hormônios quando vocês tiverem fisiologia endócrina lá no quarto semestre, mas é só para vocês terem uma noção, né, da quantidade hormonal que os neurônios hipotalâmicos produzem. Aqui a gente tem as siglas, né, desses hormônios, e esses hormônios são chamados de hormônios tróficos, né, porque são os hormônios que vão controlar a produção de outro hormônio. Então, o hormônio trófico é um hormônio que controla a produção de outro hormônio. E no caso desses hormônios tróficos do hipotálamo, o que eles vão fazer? Eles vão controlar a produção de hormônios lá na glândula hipófise. Então, o hipotálamo, né, ele está conectado com a glândula hipófise, principalmente aqui, ó, essa região anterior da hipófise, e ele induz a produção de diversos outros hormônios. E aí, esses hormônios hipofisários, por sua vez, eles vão atuar nas nossas glândulas, né, como por exemplo na glândula tireoide, e vão induzir a produção de diversos outros hormônios, né? Esses outros hormônios, eles terão a função principalmente de crescimento, desenvolvimento, metabolismo e reprodução, né? Então vejam que é o hipotálamo que controla a produção de todos esses hormônios, que são os responsáveis por todas essas funções. Sempre no sentido de manter a nossa homeostasia. Na verdade, se eu pudesse resumir uma única função do hipotálamo, a palavra seria essa, homeostasia. O hipotálamo sempre trabalha em função do nosso equilíbrio, né? Da nossa homeostasia corporal. Bom, e finalmente essa regiãozinha aqui em verde, ó, é o epitálamo. Principal importância do epitálamo é que no epitálamo fica uma glândula chamada glândula pineal, né? Então, a glândula pineal tem as suas células chamadas pinealócitos, e essas células, né, esses pinealócitos, eles são ricos em serotonina. Então, serotonina a gente já viu que é um neurotransmissor. E à noite, lá nesses
pinealócitos, a serotonina, devido a diversas reações enzimáticas, a serotonina é transformada em melatonina. Então, a melatonina é um hormônio que é importante para sinalizar os ritmos biológicos, né? Então, é um cronobiótico, essa é a principal função da melatonina, tem algumas outras, mas essa é a principal função. É um cronobiótico que temporiza, né? Sinaliza o nosso corpo. Então, ela é responsável pelos nossos ritmos circadianos. Bom, então falando em melatonina, agora a nossa segunda parte da aula, os principais objetivos de aprendizagem são regulação do sono e neuroplasticidade, né? Que é um mecanismo que a gente vai ver que ocorre também, principalmente durante o sono. Bom, então conforme eu já falei anteriormente, aqui essa regiãozinha é o epitálamo e é onde se localiza a glândula pineal, né? Então, a glândula pineal tem lá suas células, que são os pinealócitos. A principal função da glândula pineal é, portanto, produzir melatonina. Essa produção de melatonina pela glândula pineal, ela é controlada por um núcleo hipotalâmico. Lembra? Então, aqui no hipotálamo, a gente tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, que vai comandar a produção, né, de melatonina aqui pela glândula pineal. Então, a glândula pineal produz um hormônio, que é a melatonina, e este hormônio é responsável pelos nossos ritmos biológicos. Então, de que maneira isso acontece? Durante o dia, né, sob estímulo fótico, sob estímulo luminoso, a gente não produz melatonina, né? Então, durante o dia, o meu corpo internamente sabe que é dia no ambiente externo, porque eu não tenho melatonina no meu corpo. Aliás, durante o dia, né, de manhã principalmente, a gente tem um pico de um hormônio chamado cortisol, né? Então, o nosso corpo sabe que começou o dia quando a gente tem um pico de cortisol na nossa corrente sanguínea. Então, todos nós, ao acordar, temos um pico de cortisol. Então, o cortisol é um marcador do dia. Já à noite, durante a noite, desde que a gente esteja num ambiente escuro, então é fundamental, né, o ambiente estar escuro, ocorre a produção de melatonina lá pela glândula pineal. É muito importante que o ambiente esteja escuro, porque se tiver um estímulo luminoso, a produção de melatonina não ocorre, ok? Então, a gente tem aqui, ó, essa curva vermelha é a produção de melatonina. Como o nosso corpo sabe que é noite no ambiente externo? Porque durante a noite a gente tem aumento da produção de melatonina. Então, de maneira geral, endogenamente, internamente, o meu corpo sabe que é dia porque tem cortisol e não tem melatonina, e o meu corpo sabe que é noite principalmente pela presença de melatonina. E aí a gente tem todo um ajuste fisiológico e metabólico para o período da noite, né? Então, o período da noite em nós seres humanos é nosso período de repouso. Então, quando ocorre a produção de melatonina e a liberação de melatonina pela glândula pineal, o nosso corpo se prepara para entrar no repouso, né? O nosso corpo, ele dispara os mecanismos fisiológicos relacionados ao sono. Bom, então durante a noite, graças à liberação da melatonina, né, o meu corpo sabe que é noite e se prepara para dormir. E ao contrário do que muita gente pensa, o sono, ele não é o descanso do nosso cérebro, ele não é o descanso do nosso sistema nervoso central. É pelo contrário, durante o sono, os nossos neurônios continuam trabalhando, disparando diversos mecanismos de ajustes metabólicos e mecanismos de memória e aprendizagem, né? E a gente sabe, né, sobre as fases do sono, sobre a atividade neuronal do sono, principalmente, graças a um exame chamado polissonografia. Então,
Poli significa muito, né? Porque justamente neste exame eles utilizam diversos tipos de aparelho para monitorar diversos parâmetros do sono. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, uma representação, né, de um indivíduo fazendo este exame, polissonografia, e vejam, né, quantos aparelhos estão conectados a este indivíduo. Bom, esses aparelhos são então o eletroencefalograma. Eletroencefalograma é um aparelho que mensura a atividade neuronal. Eletrocardiograma, esse aqui é mais conhecido, né? Mensura a atividade do coração. Eletromiograma, mensura a atividade dos músculos. E o eletrooculograma mensura a atividade do globo ocular, né? Então, aqui do globo ocular. Então, vejam que durante este exame, o paciente ele fica conectado a todos estes aparelhos, né? E eles informam diversos parâmetros sobre a qualidade do sono deste indivíduo. E como que funciona, né? Aqui nessa figura a gente tem a representação só do eletroencefalograma, mas é mais ou menos parecido para todos eles, tá? Então, aqui o indivíduo está conectado, né? O crânio, na verdade, está conectado a esses eletrodos. Aqui o indivíduo está acordado, mas é claro que na polissonografia o indivíduo ele está deitado, dormindo. E aí, esses eletrodos se comunicam com este computador, né? E de acordo com a atividade, é emitida uma onda aqui neste computador. E aí a médica, o médico, eles interpretam essa onda de uma forma muito específica. Então, no caso do eletroencefalograma, de acordo com o padrão de onda, a médica ela consegue saber como que está a atividade neuronal dessa pessoa. Bom, então através deste exame polissonografia, a gente consegue observar diversos parâmetros em relação ao sono do indivíduo. Então aqui, ó, o indivíduo está acordado, então durante a vigília, a atividade neuronal apresenta um ritmo, né? Vejam esse ritmo aqui, chamado ritmo beta. Então, quando o médico observa lá no seu computador este padrão de atividade neuronal, ele sabe que o indivíduo está acordado. O eletrooculograma, que mensura a atividade do globo ocular, ele apresenta uma alta atividade, né? Então, quando a gente está acordado, a gente tem bastante movimento do globo ocular e alta atividade muscular, né? O eletromiograma registra uma alta atividade muscular. Isso durante a vigília, né? Quando nós estamos acordados. Quando a gente começa a dormir, a gente começa a entrar num primeiro estado do sono, que é chamado de sono de ondas lentas. Então, vejam que o sono tem dois estados, né? O sono de ondas lentas é o primeiro estado, e o sono paradoxal, ou sono REM, é o segundo estado. O sono de ondas lentas, ele é subdividido em 4 estágios. Então, esse primeiro estado do sono é dividido em estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Os estágios 3 e 4, juntos, eles formam o que a gente chama de sono profundo, tá? Então, alguns autores, eles trazem como um único estágio, tá? Eles trazem esse estágio 3 e 4 como um único estágio chamado de sono profundo. Então, o indivíduo estava aqui na vigília acordado, ele começa a pegar no sono. Quando ele começa a pegar no sono, ele exibe este padrão de atividade neuronal, né, que é o primeiro estágio. Esse primeiro estágio dura mais ou menos uns 15 minutos, tem um ritmo de onda chamado de alfa, né? Então, ele vai tendo uma redução da frequência cardíaca, ainda tem registro ocular, mas vejam que vai diminuindo, né, o movimento do globo ocular. O músculo ainda está ativo, mas a gente também tem uma redução, né, da atividade muscular. É um sono um pouco mais leve. Não sei se vocês já ouviram falar, tipo, pessoa está em alfa. A pessoa está em alfa justamente porque a pessoa está aqui entre a transição da vigília e do sono. Já o estágio 2 é quando o indivíduo já está um pouco mais adormecido, né? Então, após 10, 20 minutos, ele entra nesse estágio 2. E nos estágios 3 e 4, que é o sono profundo,
é um pouco mais difícil de acordar, e o eletroencefalograma, ele exibe este padrão de onda, né? São as chamadas ondas lentas. Então, a atividade neuronal é essa daqui. Então, o médico sabe que o indivíduo está no sono profundo, porque o eletroencefalograma, ele registra esse tipo aqui de atividade neuronal. Bom, aqui no sono profundo, a gente observa que não tem mais tanta movimentação do globo ocular e nem tanta movimentação muscular, né? Então, o indivíduo, ele está num sono profundo. Esse primeiro estado do sono, que é o sono de ondas lentas, ele é importante principalmente para a reparação metabólica, né? Então, crescimento muscular, é durante o sono de ondas lentas que a gente tem o pico da produção do hormônio do crescimento, que é o GH. Então, esse primeiro estado do sono é importante também, principalmente para crianças. E depois de mais ou menos 1 hora de sono, começa um outro estado do sono, chamado sono paradoxal. O que a gente observa no sono paradoxal? Este padrão de atividade neuronal. Vejam que este padrão de atividade neuronal, ele é muito parecido com o padrão de atividade neuronal da vigília. Por isso que esse sono se chama sono paradoxal, né? Porque apesar do indivíduo estar dormindo, a atividade neuronal é praticamente igual à atividade neuronal da vigília, né? Isso significa intensa atividade neuronal. Então, vejam aqui que nesse estágio do sono, no sono de ondas lentas, do sono profundo, esse padrão de atividade significa redução da atividade dos neurônios. Já no sono paradoxal e na vigília, este padrão de atividade sinaliza aumento, né? Aumento da atividade dos neurônios. Então, no sono REM, a gente tem grande atividade neuronal. Além disso, vejam que tem um movimento do globo ocular, inclusive REM, né, vem do inglês Rapid Eye Movement, né, que significa movimento rápido dos olhos. Então, o eletrooculograma exibe um padrão de atividade do globo ocular, mas a gente tem praticamente atonia muscular. A gente não tem movimento motor durante o sono REM. Isso é muito importante porque é durante esse estágio do sono, durante esse estado do sono, em que a gente tem os sonhos, os episódios de sonhos. Se a gente tivesse grande movimento muscular, provavelmente a gente poderia se machucar, né? Principalmente durante algum pesadelo. Então, durante o sono REM, a gente tem atonia muscular. Bom, então REM significa Rapid Eyes Movement, né? Ou movimento rápido dos olhos, que é quando a gente tem alta atividade do globo ocular, é a fase do sono que a gente sonha. Exibe alta atividade neuronal, né? Uma atividade tão grande quanto na vigília, por isso que se chama sono paradoxal. E essa alta atividade neuronal, ela está associada ao mecanismo de consolidação da memória, que acontece lá no hipocampo, né? Então vejam, quando a gente dorme é que ocorrem os mecanismos de memória e aprendizagem. Então é durante o sono REM que ocorre aumento na atividade das redes neuronais que são importantes para codificar as informações úteis, né, que serão transformadas em aprendizado, né, que serão consolidadas. Também ocorre a expressão de genes específicos, né, que estão associados à consolidação da memória, além de transmitir informações do hipocampo para o córtex cerebral, né? Então, durante o sono, algumas informações que foram armazenadas temporariamente no hipocampo, elas serão consolidadas lá no nosso córtex cerebral. Então, o sono REM ele é fundamental para a memória e aprendizagem. Além disso, o sono ele também está associado a mecanismos de neuroplasticidade, que a gente vai ver daqui a pouco.
Aqui eu trouxe para vocês um gráfico chamado hipnograma. Hipnograma é um gráfico do sono, né? Um gráfico que mostra a arquitetura do sono. Então vejam, aqui a gente tem a vigília, sono REM e todos os estágios do sono de onda lenta. E aqui, ó, são as horas de sono. Então vejam que essa pessoa dormiu por 11 horas, então provavelmente é uma criança, né? Crianças têm maiores episódios de sono REM, conforme a gente vai envelhecendo, vai tendo uma redução da quantidade, né? Tanto uma redução das horas de sono, quanto uma redução dos episódios de sono REM durante a noite. Então vejam aqui, ó, essa pessoa estava acordada, ela passou lá por todos os estágios do sono, aqui ela teve um sono REM, passou novamente pelos estágios do sono, aqui ela teve um sono REM, provavelmente foi um pesadelo porque ela acordou, né? E aí ela voltou a dormir, teve outro sono REM, aqui novamente, aqui novamente. Aí depois de mais ou menos 11 horas de sono, ela acordou. Provavelmente, quando ela se lembrou do sonho, se ela se lembrou do sonho dela, aqui quando ela acordou, foi o sonho que ela teve neste sono REM, tá? Que é o último sono REM. Vejam que conforme vai passando as horas, conforme as horas vão passando, os episódios de sono REM, eles vão ficando cada vez maior, né? Bom, isso é uma arquitetura do sono que a gente chama de uma arquitetura fisiológica, uma arquitetura saudável. Então, durante uma noite de sono, durante uma boa noite de sono, a gente tem este parâmetro aqui, né? Então, principalmente crianças, a gente tem todos os estágios do sono muito bem definido. Isso acontece graças principalmente à presença de melatonina. Se a gente dorme em algum outro horário que não à noite, a gente não tem essa arquitetura assim deste jeito, tá? Então a gente tem uma alteração na arquitetura, uma alteração na qualidade do sono. E quando as pessoas tomam algum tipo de medicamento para dormir, né, os chamados benzodiazepínicos, a pessoa também tem destruição desta arquitetura do sono. Então, uma noite bem dormida, com sono de qualidade, necessariamente precisa ter uma arquitetura do sono específica. E isso acontece durante a noite, graças à presença de melatonina. E é principalmente à noite, quando a gente dorme, que o nosso sistema nervoso central desenvolve mecanismos de neuroplasticidade. Então, o sono é muito importante para a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade de adaptação dos nossos neurônios. Na verdade, a gente tem intensa neuroplasticidade, né, nas fases do desenvolvimento, mas os nossos neurônios, eles continuam se modificando na fase adulta, né? Os nossos neurônios, eles são plásticos. Claro, né, que com menor grau, menor intensidade, mas a neuroplasticidade, ela ocorre ao longo da vida inteira. Então, existem basicamente dois tipos de neuroplasticidade, né? A funcional e a morfológica. Funcional. Então, a neuroplasticidade funcional é basicamente um rearranjo dos circuitos neuronais. Então, o nosso sistema nervoso, principalmente os nossos neurônios, eles se adaptam a diversos tipos de mudança no ambiente, conforme o nosso dia a dia. De acordo com as nossas experiências vividas, novas conexões neuronais são formadas. E essas novas conexões neurais, esses traços neuronais, eles estão associados à aprendizagem. Vejam que o grau de neuroplasticidade, ele diminui com a idade. Então, não é só o sono REM, tá? Que diminui com a idade. A neuroplasticidade também e a produção de melatonina também diminui com a idade. É por isso que vários idosos têm problemas relacionados ao sono, né? Então, o principal período que a gente tem neuroplasticidade é a fase do desenvolvimento. Então, quando a gente é criança, somos muito mais suscetíveis à neuroplasticidade, por isso que quando a gente é criança, o aprendizado ele é mais fácil, né? Na verdade, a neuroplasticidade ela é mais intensa. Mais uma vez, não que a gente não tenha neuroplasticidade
na senescência, na velhice. A gente tem, né? Mas conforme a gente vai envelhecendo, esse mecanismo ele vai diminuindo. E um outro tipo de neuroplasticidade é o que a gente chama de neuroplasticidade morfológica. Esse tipo está relacionado principalmente com a morte e o nascimento de neurônios. Então, na verdade, a morte neuronal, a apoptose neuronal, ela é absolutamente normal, né? Então, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente tem morte neuronal. E esses neurônios que morrem, eles não são utilizados, por isso que eles acabam morrendo. Existe um mito que fala que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Isso é um mito, tá? A gente usa 100% dos nossos neurônios. Neurônio que a gente não usa, morre. O que a gente não usa é 100% da nossa capacidade de aprendizagem, né? Isso sim, mas cada neurôniozinho que está aqui no nosso sistema nervoso central, ele é utilizado. Se ele não for utilizado, ele morre, tá? E essa morte é absolutamente normal. O problema é quando a morte é intensa, né? Então a gente já viu algumas doenças neurodegenerativas que causam intensa morte neuronal. Isso sim é um problema, tá? Isso sim é uma doença. Bom, então os neurônios eles morrem, mas eles podem nascer. Só que eles não nascem em qualquer lugar, né? A neurogênese adulta, ela é limitada. Então a gente tem nascimento de novos neurônios lá nas fases embriológicas, mas na fase adulta, a neurogênese, ela é limitada. Ela vai acontecer apenas numa regiãozinha do sistema nervoso central, que a gente já viu, né? Que é chamada de hipocampo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o hipocampo. Então, os nossos neurônios, eles não têm grande capacidade mitótica, né? Mitose é a proliferação celular. Os nossos neurônios, eles só conseguem nascer no hipocampo. Se a gente tem alguma lesão no corpo celular do neurônio, isso geralmente está associado à morte neuronal. E tanto, aqui, ó, lesão no corpo celular, o neurônio morre tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Mas lá no sistema nervoso periférico, se a lesão for nos prolongamentos, então, por exemplo, se a lesão for no axônio, o neurônio consegue se regenerar. Isso só no periférico, tá? No sistema nervoso central, não. Então, vejam aqui essa imagem, né? Se acontece alguma lesão aqui no corpo celular, o neurônio morre. Já era, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Mas se a lesão for aqui no axônio, ó, dependendo do grau da lesão, o neurônio ele consegue se regenerar. E aqui, ó, nessa outra imagem, a gente tem a representação do hipocampo, né, que fica no lobo temporal. E o hipocampo, a gente já viu várias vezes o hipocampo, né? Ele é responsável pela consolidação da memória, né? Essa consolidação da memória acontece no sono REM. E aqui, o hipocampo é a única região do sistema nervoso central em que é possível se ter neurogênese na fase adulta. Mesmo o hipocampo sendo a única região, né, possível de se ter neurogênese, eventualmente alguma lesão em outra região do córtex cerebral também pode causar mecanismos de neuroplasticidade. Eu vou explicar melhor para vocês no próximo slide. Então, imaginem um indivíduo deficiente visual, né? Então, uma pessoa que é cega, ela não vai utilizar esses neurônios aqui do córtex visual para enxergar. Então, estes neurônios do córtex visual, eles podem participar da função aqui no córtex auditivo. Então, os neurônios do córtex visual, eles eram responsáveis pela formação de imagem. Mas se o indivíduo é cego, estes neurônios agora eles vão assumir outra função. Agora estes neurônios vão ter a função aqui no lobo temporal, né, e serão responsáveis pela audição do indivíduo. Isso é neuroplasticidade, é uma readaptação, é um rearranjo neuronal. Ou até mesmo aqui, ó. Aqui a gente tem nessa regiãozinha é o nosso córtex motor.
Então, vamos supor que uma pessoa sofra um acidente e aí ela não tem mais as duas mãos. Os neurônios responsáveis pela motricidade da mão, eles passam a ser responsáveis pelo movimento de alguma região do corpo, alguma outra região do corpo. Então, agora eles passam a ser responsáveis pelo movimento do pé, por exemplo. Isso também é um tipo de neuroplasticidade. Mas a neuroplasticidade, ela não acontece só com lesões, né? O nosso aprendizado, a partir do momento que a gente vai obtendo informações novas, a neuroplasticidade vai acontecendo o tempo inteiro no nosso sistema nervoso central, né? Então, quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem uma reconexão neuronal, né? A gente modifica funcionalmente as nossas conexões neuronais. E isso também é neuroplasticidade. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente viu basicamente as estruturas anatômicas do diencéfalo, que são tálamo, hipotálamo e epitálamo, né? O tálamo é um grande retransmissor das aferências, então ele direciona, né, cada aferência para o seu local correto no córtex cerebral, exceto cheiro, né? É a única percepção sensorial que não passa pelo tálamo. Vimos também que o hipotálamo, ele tem diversas funções, principalmente funções relacionadas ao controle da homeostase, ao equilíbrio corporal. Então, ele integra mecanismos de comportamento alimentar, regulação da temperatura, né, função dos nossos órgãos, regulação do ciclo vigília-sono, entre outras coisas. E o epitálamo é uma regiãozinha onde está a glândula pineal, que produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina é produzida sob comando do hipotálamo e ela é produzida exclusivamente à noite e ela é muito importante para a arquitetura adequada do sono, né? A manutenção de todas as fases do sono. Vimos também que o sono é muito importante para mecanismos de memória, aprendizagem e também reparação metabólica. E vimos também sobre neuroplasticidade, né? Que é a reconexão, é o rearranjo neuronal que acontece no nosso sistema nervoso central. Isso está totalmente associado à aprendizagem. Além disso, neuroplasticidade também envolve nascimento e morte dos nossos neurônios. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Até a próxima!